Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo então é pra gente conversar sobre um livro bem pitiquinho, mas muito sensacional, chamado A Trégua, do Primo Levi. Esse escritor, ele é italiano, era italiano, ele foi um sobrevivente do Holocausto nazista e ele dedicou depois a sua vida aí para escrever as suas memórias, os seus relatos. Então ele escreveu diversos livros tratando das experiências horrorosas, né, que ele teve ao longo dos anos em que ele ficou fugitivo. Ele acabou passando por mais de um campo de concentração, inclusive o famoso Auschwitz, e ele conta sobre as suas experiências nesses anos terríveis aí de guerra. Ele era judeu, italiano, era formado em química ou em farmácia, acredito eu que em química. E ele se viu com essa faculdade jogada fora porque ele teve que capinar e enterrar mortos e trabalhar em fábricas horrorosas, que nem como se ele fosse, né, um animal de carga e não uma pessoa graduada simplesmente pelo fato de ser um judeu, né, que era rebaixado a qualquer coisa. Talvez o livro mais famoso dele seja O Eis um Homem, que é o livro em que ele vai falar realmente sobre o campo de concentração, como que ele chegou, como que ele foi preso, e ele foca bastante na economia do campo, como que eram as transações de mercado negro, como que as pessoas se aproveitavam umas das outras, inclusive os próprios prisioneiros, de roubar comida um do outro, de como que era o tráfico de sapatos novos ou os uniformes novos, a relação com os capos, os homens que cuidavam dos alojamentos. É muito bacana a visão que ele tem e que o título já prediz, né? Ele fica tentando mostrar se aquele tipo de universo fazia de nós continuarmos humanos ou a gente estava regredindo a uma concepção animalesca, assim. Esse aqui já seria uma continuação. Aquele livro termina com os russos chegando, invadindo o campo que tinha sido abandonado pelos alemães e libertando os judeus e os outros prisioneiros que estavam lá dentro, que tinham sobrevivido. Aqui ele continua a partir daí. Então, nesse A Trégua é o momento em que ele vai narrar o período em que a Segunda Guerra ela não tinha efetivamente terminado. A gente tinha visto aquela trégua inicial, a hora que Hitler desaparece, que os campos de concentração são evacuados e destruídos, que a Alemanha está batendo em retirada e que a guerra na Europa ali acabou. A gente ainda tem Estados Unidos e Japão ainda em alguma movimentação, mas na Europa continental aquilo já tinha, né, terminado. E a gente vai ver justamente esse momento de, e agora, José? O que faremos com essas delimitações de países que não existem mais? A gente não sabe onde ficam as fronteiras, a gente não sabe quem é que está mandando em cada país, não há mais um governo legítimo em cada local, os homens foram mortos, a gente tem mulheres passando fome com as suas crianças tentando sobreviver, muitas pessoas idosas, muitas pessoas feridas, doentes, precisando de atendimento médico. E quem vai fornecer esse atendimento? Quem vai dar remédio? Quem que vai controlar a situação? Agora que foi a Rússia que liberou esses estados, esses países ao redor dela, é ela que está comandando, mas ela não é o poder legítimo e ela não deixa de ser uma ditadura. E a gente estava tentando lutar contra um tipo de ditadura, mas agora chegou um outro fulano e aquela situação, sabe? Que não tem dinheiro, ninguém sabe que moeda utilizar porque o dinheiro foi extinto, ninguém sabe mais quanto valem as coisas. Então, quantos ovos são equivalentes a uma camiseta? Sabe? O tomate e ovo vale a mesma coisa? Se eu for pagar na moeda de tal país ou na de X país, vale a mesma coisa ou não vale mais porque os países estão em decadência ou ganharam ou perderam a guerra? Tá uma zona, gente. A gente começa a ver justamente a tentativa dele de depois de ser levado, né, para fora do campo, ele vai ser alocado num campo de refugiados em que os russos estão comandando aquela situação. E ele vai tentar sair daquele campo e retomar a vida dele e tentar, obviamente, voltar para a Itália para encontrar a sua família que restou, que ainda está lá. Só que ele sofre muito, gente. Ele fica, nossa, acho que uns dois anos tentando voltar para casa. Porque não tem como você, naquela situação de vida em que ele estava, no frio aterrador, com
com uma condição de saúde precária. Andar toda aquela quilometragem era um absurdo, então você precisava pegar trens, só que você não tinha dinheiro. E os trens e os meios de locomoção e as fronteiras estavam sendo todos supervisionados, você precisava de permissão para sair de um lugar para ir para o outro. Só que essa permissão precisava de alguém que, membros do exército, estivessem juntos para garantir a segurança. E tudo isso é uma burocracia, gente, que estava dando mais gasto do que efetivamente uma solução para a questão. E a gente vê como que a Europa conseguiu falar, então, vamos começar de novo. Como se começa de novo depois daquilo? Como? E é muito legal, porque essa é a grande tese do livro mesmo. Ele vai trabalhar a questão da liberdade. O que é ser livre? Dentro de um campo de concentração é óbvio, a liberdade não existe. Mas quando a gente sai do campo, a liberdade continua não existindo, porque eles passaram para a mão dos russos. Quando eles não estão na mão dos russos, é um outro exército de uma outra fronteira que vai cuidar deles. Quando não é o exército, eles são escravos da fome, gente. Eles precisam, né, como qualquer ser vivo, precisa se alimentar. Só que eles não têm dinheiro, aí eles são escravos de uma economia que eles não entendem mais. Ele continua sendo um judeu, e o antissemitismo ainda é bastante tenso ali naquela região. E ele, para se comunicar com as pessoas, sabendo falar italiano, mas na região mais oriental da Europa a galera não sabia falar, ele teve que aprender alemão para sobreviver. Só que falar a língua alemã agora é muito mal visto naquela região. Então ele também não pode falar alemão, mas ele não consegue se comunicar com as pessoas para comprar comida. E a gente volta para aquela questão gestual, sabe? Mímica. É bizarro, gente, que a gente vê que, poxa, a guerra terminou, os campos foram destruídos e o que você faz agora as pessoas que estão presas à fome, presas à miséria, presas num país que não é o deles ainda, presos a um outro exército que os comanda e presos a memórias que eles nunca vão esquecer. Então aqui ele continua, né, trazendo flashes que ele tem do campo de concentração e obviamente comparando aquela situação atual de semi-liberdade que ele está vivendo. E é por isso que é muito legal o livro. O conceito de liberdade é trabalhado aqui em diversos estágios. Obviamente, dessa maneira, né, tão simplista enquanto eu estou falando. Ele vai narrando as cenas e você vai pescando de qual liberdade ele está falando naquele momento agora, sabe? É um livro muito legal. Eu não gostei tanto quanto o outro, mas ele mostra uma situação que a gente conversa menos, porque falar sobre os campos de concentração e as atrocidades que se passam lá, parece que a gente tem um apreço pela violência, né? Parece que o ser humano gosta de falar sobre essas coisas, né, catastróficas. Mas a gente não fala sobre... E depois? Como se faz efetivamente para solucionar aquele pepino, né? E esse livro aqui mostra efetivamente o que foi feito e o que não foi, o que deu certo, o que foi uma catástrofe. Achei muito legal. Recomendo para quem gosta de história, para quem gosta de Segunda Guerra, para quem gosta de economia, para quem gosta de política. É um livro bacanudo, não tem nada a ver com aquilo tipo menino do pijama listrado. Para, isso é historinha para criança quando você vai falar sobre um relato de um cara que viveu aquilo e está lidando realmente com a realidade do que é o ser humano na hora que a gente precisa reconstruir as coisas. Os preconceitos realmente terminaram, é balela, entendeu? A gente trocou de nome e ninguém percebeu. Ele vai falar de coisas nem um pouco romantizadas aqui, tá? É legal, recomendo, mas eu começaria por esse do nome, certo? Então tá bom, gente. Beijo. Tchau, tchau.